Em 1940, o primeiro transporte de prisioneiros chega ao recém-criado campo de concentração de Auschwitz. Um deles é Tadeusz Ted Pietrzykowski, campeão de boxe de Varsóvia antes da guerra. Os oficiais do campo o obrigam a lutar no ringue pela sua vida e pela dos outros prisioneiros. No entanto, a cada vitória, ele fortalece a esperança de que os nazistas não são invencíveis. Os oficiais de Auschwitz percebem a crescente resistência. O confronto com as autoridades do campo torna-se inevitável. O filme da vez chama-se O Campeão de Auschwitz, de 2020. Fiquem ligados porque spoilers estão a caminho. Você é nosso entretenimento de domingo. Agora, quando a gente se cansar, você vai agir como um verdadeiro polonês e perder. Porque você é o melhor nisso. Logo de início do filme, é informado que os eventos que se seguem são baseados em fatos reais. O protagonista, Tadeusz Pietrzykowski, relembra os dias em que treinava boxe no quintal de sua própria casa, socando o saco de pancadas. As lembranças se interrompem, e ele já está no meio dos prisioneiros poloneses, de pé no pátio de Auschwitz, onde os nazistas interrogam os recém-chegados. Um oficial alemão se aproxima da fila de pessoas apavoradas para informar que eles são os primeiros prisioneiros do campo de concentração e que terão que reformar os barracões. Mas não por muito tempo, pois, no máximo em 3 meses, todos eles, como inimigos do Terceiro Reich, serão mortos. Durante esse discurso, os prisioneiros começam a entender a gravidade da situação, e Tadeusz volta suas memórias enquanto ouve que eles não são mais considerados humanos e que a única saída do campo é através da chaminé do crematório. Ele lembra o momento em que soldados alemães chegaram à sua casa. No dia seguinte, depois de passar a noite no chão do barracão, os prisioneiros começam a trabalhar na pedreira, onde já há os primeiros mortos. Tadeusz pega um pedaço de lona de um corpo sem vida para usar como cachecol. Durante a refeição escassa, ele presencia um dos guardas, também um prisioneiro polonês, roubar a comida de um rapaz jovem, Janek, mas não interfere. Durante o trabalho de construção das cercas de arame farpado, os prisioneiros discutem um plano de fuga. Um homem velho, experiente, compartilha suas lições de vida sobre fugas, quando um colaborador se aproxima por trás e o atinge com uma pá, provocando risos entre os guardas. A câmera se afasta e mostra os poloneses pregando a infame placa com a inscrição "O trabalho liberta" sobre o portão do campo. Na oficina de marcenaria, Janek, que havia perdido sua refeição, reconhece Tadeusz como boxeador conhecido como Ted, ex-candidato ao título de campeão polonês no peso leve. No entanto, o herói não quer falar sobre seu passado esportivo, pois, naquele momento, ele é apenas mais um prisioneiro sem direitos, como todos os outros. Mais tarde, Tadeusz leva uma cadeira recém-construída para a casa do comandante. Enquanto ninguém está olhando, rouba algumas maçãs do tabuleiro. Ele dá uma maçã ao jovem admirador de seu talento esportivo, que, por sua vez, divide a comida com um polonês idoso. Isso obriga Tadeusz a dar ao garoto outra fruta. Antes que eles possam aproveitar as maçãs roubadas, o comandante entra na oficina e descobre o roubo. Sob suas ordens, o jovem, o idoso e Tadeusz são levados para fora, onde, diante deles, outros prisioneiros são executados. Eles são colocados contra a parede, e o comandante ordena que coloquem maçãs em suas cabeças. Ele então atira nos frutos como se fosse Guilherme Tell, mas sua pontaria é muito pior. O velho cai morto com a cabeça perfurada. Quando o comandante ordena que Tadeusz coloque uma maçã em sua própria cabeça, ele simplesmente morde a fruta e a mastiga, decidido a fazer uma última refeição antes de morrer. O alemão aponta a arma para ele, mas nesse momento Janek começa a recitar versos de Schiller sobre Guilherme Tell. A erudição do garoto impressiona o comandante, que substitui a execução por chicotadas. O fato de que o relatório já contabiliza 5 prisioneiros poloneses executados não incomoda. Outros prisioneiros podem facilmente ocupar seus lugares, já que há muitos no campo. À noite, enquanto Tadeusz e o menino dormem de bruços no barracão, grupos de judeus são levados para a câmara de gás, sob o pretexto de que lá seria o banho coletivo. Os gritos de morte podem ser ouvidos pelos outros prisioneiros. Durante o trabalho noturno, um guarda colaborador joga um pedaço de linguiça no chão, provocando os prisioneiros famintos a brigarem por ela. No entanto, a luta improvisada termina rapidamente. Então, o guarda sugere que um prisioneiro dê um soco no outro com toda a sua força. Se o oponente cair, o agressor ganhará a linguiça. Os prisioneiros começam a bater uns nos outros, sob o olhar divertido dos guardas. A guarda organiza a segunda rodada. Primeiro, a escolha recai sobre Janek, que estava trabalhando em dupla com Tadeusz, mas o homem se adianta para protegê-lo. Quando tentam atingi-lo,
Tadeus, com seus reflexos de boxeador, desvia dos golpes. Isso irrita um dos guardas, que tenta acertá-lo pessoalmente, mas acaba caindo ao chão quando Tadeus se esquiva. Irritados, 2 guardas tentam atacá-lo juntos, mas a briga é interrompida por outro colaborador, que faz uma proposta aos nazistas. Se Tadeus vencer a luta, ele ganhará um pão, mas se perder, os nazistas poderão fazer o que quiserem com ele. A luta começa em um espaço limpo, e os dois se cumprimentam com um soco, uma antiga tradição esportiva. No início, Tadeus se esquiva dos golpes, mas de repente dá um golpe certeiro no seu oponente. A luta é interrompida, e o vencedor recebe uma porção extra de comida. Mais tarde, no barracão, ele divide sua ração com os outros prisioneiros, enquanto um jovem, que lembra o filho do protagonista, conta aos outros o que aconteceu. No dia seguinte, Tadeus pede a seu parceiro de treino para conseguir mais comida e remédios, mas para isso eles precisam merecer. Eles vão visitar o comandante, onde o colaborador apresenta Tadeus como um excelente boxeador. No entanto, os nazistas já sabiam quem ele era e têm um dossiê detalhado sobre ele. Para elevar o moral de seus soldados, os oficiais organizam lutas de boxe entre os prisioneiros, montando um ringue e distribuindo luvas. Os soldados alemães fazem apostas enquanto assistem à luta de Tadeus contra um deles, na qual o polonês sai vitorioso. Depois disso, ele é transferido para um trabalho mais leve, onde tem tempo para treinar, recebe uma ração reforçada e permissão para ir à enfermaria tratar seus ferimentos. Na ala médica, o doutor entrega a Tadeus remédios para os prisioneiros do bloco judeu, além de medicamentos contra a pneumonia para um adolescente. À noite, um pianista prisioneiro se apresenta para os oficiais em um palco improvisado, decorado com guirlandas. Ao som da música, é mostrada uma sequência de Tadeus recuperando sua forma física, treinando no estábulo enquanto os outros prisioneiros continuam com trabalhos pesados. Ele também participa de mais lutas para entreter a guarda, enquanto os nazistas continuam levando prisioneiros para as câmaras de gás e empilhando os corpos sobre o solo frio e úmido. Logo, um dos oficiais, que gosta de cavalgar, visita Tadeus e nota que ele ganhou peso. Ele estava sendo bem alimentado, mas quando deixasse de interessá-los, teria que perder uma luta de propósito. Para isso, trouxeram ao campo um prisioneiro enorme, com várias categorias de peso acima de Tadeus. No entanto, o gigante era lento e desajeitado, incapaz de derrotar o boxeador rápido e experiente, perdendo para a alegria da maioria dos espectadores. No barracão, Tadeus é recebido com gritos de comemoração e se torna uma verdadeira estrela entre os prisioneiros, que cantam seu nome. Contudo, o comandante do campo se sente incomodado com a crescente popularidade de Tadeus. E o próprio Tadeus começa a pensar que talvez fosse hora de parar com o boxe, já que nas circunstâncias atuais aquilo não era mais esporte. Porém, suas vitórias eram extremamente importantes para os outros prisioneiros, não apenas como uma fonte de comida extra, mas como um símbolo de esperança e moral. Durante mais uma carga de judeus para a câmara de gás, uma menina da ala médica foi pega tentando levar comida para o barracão dos poloneses. Ela é levada para a fila, onde um oficial, apontando uma arma, ordena que ela se despe e entre na fila, mas ela pega a arma e atira nele. Em resposta, a guarda abre fogo, não só contra ela, mas contra toda a multidão de judeus. Janek, o adolescente que Tadeus cuidava e que estava apaixonado pela menina, testemunha o massacre. Um dia, Tadeus vê um soldado alemão, apelidado de Martelo, ex-campeão de boxe da Alemanha, praticando golpes em prisioneiros enfileirados. Ao contrário dos lentos e desajeitados poloneses, esse lutador poderia derrubá-lo com um único golpe bem acertado. Mesmo assim, Tadeus o desafia através dos administradores do campo, sob a condição de que, se vencesse, Janek seria libertado. Naquela noite, organizam um espetáculo para os oficiais e prisioneiros, uma luta pelo título de campeão de Auschwitz. Do lado dos guardas, Martelo. Do lado dos prisioneiros, o número 77, Tadeus Ted Pietrzykowski. Antes da luta, Tadeus procura Janek com o olhar, mas não o encontra. Preocupado, ele inicia a luta. Apesar da clara vantagem de altura e peso de Martelo, ele não consegue acertar o rápido polonês, mas acerta um dos prisioneiros que estavam segurando as cordas do ringue. Após um golpe no corpo, Tadeus cai diante dos oficiais alemães, que assistiam com sorrisos. Mas ele rapidamente se levanta, contra-ataca com uma sequência de golpes no corpo e atinge a cabeça de Martelo. Após o primeiro round, os prisioneiros gritam o nome de Tadeus em coro, enquanto os lutadores descansam. Sob ordem do oficial, dão água a Tadeus, mas, previsivelmente, a água estava adulterada, o que o desorienta e o faz receber um golpe nocauteador de Martelo. Após a queda, os prisioneiros são colocados em fila diante de Tadeus, e então colocam Janek à sua frente, ordenando que eles lutem entre si. Tadeus se recusa,
mas os oficiais ameaçam atirar primeiro em Janek e depois nele. Apontam uma arma para ele, e Tadeus ordena que o garoto bata primeiro, mas ele se recusa. Quando o oficial tenta atirar, ele hesita ao lembrar de seu próprio filho que morreu de tifo, e outro guarda acaba atirando em Janek. Tadeus, atordoado, é atingido com a coronha de um rifle e arrastado até o poste da vergonha, onde é despido, amarrado pelas mãos e pendurado com uma placa no pescoço que dizia campeão. Destruído fisicamente e emocionalmente, ele vê outro grupo de judeus sendo levado à câmara de gás, ouvindo seus gritos de agonia, até perder a consciência. Pela manhã, um oficial alemão o desamarra e o informa que é hora de voltar ao trabalho. Meio nu, Tadeus cambaleia até as valas onde os nazistas queimavam os corpos dos mortos. Ele desce até a cinza preta no fundo de uma das covas, e entre os ossos carbonizados, encontra um anjo esculpido em madeira, presente de Janek e da menina que foi morta. Segurando o anjo, ele se levanta e sai da cova. Enquanto isso, para convidados de alta patente, os administradores do campo organizam outra luta de boxe entre Martelo e um prisioneiro aleatório. O prisioneiro inexperiente cai após o primeiro golpe, e o espancamento continua até que, coberto de fuligem e sangrando, Tadeus aparece. Os convidados o reconhecem. Um dos oficiais foi árbitro de uma de suas lutas antes da guerra e propõe uma aposta na luta entre Tadeus e Martelo, convicto de que o polonês vencerá. A luta começa sob os gritos entusiasmados da plateia. Tadeus desvia dos golpes de Martelo e contra-ataca. Os alemães conseguem acertar a mandíbula de Tadeus algumas vezes, derrubando, mas ele se levanta antes que o árbitro complete a contagem. Agora, até mesmo os soldados alemães gritam seu nome. Após um golpe que quebra o nariz de Tadeus, seu rosto fica coberto de sangue, mas ele precisa de apenas 2 golpes para nocautear o Martelo completamente. Os convidados de alta patente contam até 10 em coro, mas Martelo não se levanta, e o árbitro é obrigado a declarar a vitória de Tadeus. Ele é coroado o campeão de Auschwitz. Após a luta, Tadeus é informado de que será transferido para outro campo, já que os convidados gostaram tanto de sua performance que querem organizar algo semelhante em seus próprios campos. Com hematomas, um rosto inchado e luvas de boxe nos ombros, Tadeus caminha por Auschwitz, passando pelos prisioneiros que permanecem lá para morrer, acenando para ele com gratidão. A cancela se levanta e ele deixa o campo da morte para seguir em frente. Na cena final, Tadeus Pietrzykowski, já depois da guerra e da libertação da Polônia, treina crianças em seu próprio ginásio, onde entre seus troféus está guardado o anjo de madeira carbonizado da vala comum de Auschwitz. Obrigado por sua audiência. Curte e se inscreva para se manter atualizado. Deixe sua opinião nos comentários. Um forte abraço e até a próxima!